da exposição da noite de hoje. A palavra é sua. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Que a espiritualidade superior esteja conosco nesse momento, nos envolvendo, para que a gente possa refletir um pouco sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida e sobre esse ano novo que se apresenta, né, 2022. Então, meus irmãos, como todos nós sabemos, a natureza ela funciona em ciclos que podem ser observados nas plantas, no acasalamento dos animais, na época dos frutos e das flores das árvores. Os povos antigos eles foram percebendo que havia uma relação direta entre a configuração do céu e esses ciclos da natureza. E assim surge o que nós, né, na nossa civilização, nós vamos chamar de tempo. Na realidade, esse tempo que a gente vive, ele não é só uma abstração, porque durante algum tempo eu tinha essa ideia. O tempo não existe. Não, o tempo existe, sim, no nosso planeta. Ele existe em germe, porque não é por acaso que esses ciclos eles se repetem. E são ciclos que envolvem não só as plantas, os animais, mas também a Lua, mas também o movimento do Sol, mas também o movimento da Terra. Então, o que nós fizemos enquanto, né, civilização? Nós simplesmente fizemos com que esse tempo se revelasse para nós, como, aliás, tudo que acontece no nosso mundo. Porque a gente, na realidade, a gente não descobre nada. Tudo já existe em germe no mundo e dentro de nós também. Simplesmente essas coisas, elas vão sendo reveladas através desses ciclos. E o homem, muito inteligente, colocou metodologicamente, né, esses ciclos e se criou o que nós chamamos de tempo, mas tempo no sentido cronológico, porque existem vários tempos, né? Existe o tempo mental, existe o tempo de Deus, e nós estamos falando aqui do tempo enquanto cronologia, né? Então, foi necessário que nós coletássemos e organizássemos dados sobre o Sol, sobre a Lua, sobre as estrelas, para criarmos uma contagem destes ciclos. E cada povo foi estabelecendo um calendário próprio. Os babilônios, os egípcios, os maias. Etimologicamente, calendário, né? Vem do latim calendarium, que significa livro das calendas. E este livro ele era utilizado para que fossem fixados os dias das festividades no início de cada mês lunar na Roma Antiga. A confecção de um calendário comum, que é o que nós vivenciamos hoje, né, foi para o nosso planeta uma conquista muito grande, porque possibilitou a integração global de todos nós, né, no sentido da própria civilização, os negócios, os nossos encontros, nossas viagens. A gente pôde estabelecer uma possibilidade de nos integrarmos, de nos comunicarmos com mais facilidade, nesse sentido da informação. Não é que estejamos nos comunicando muito bem, né? Que ainda falta muita coisa, falta uma questão mais moral, mas cientificamente a gente conseguiu enquanto civilidade, enquanto civilização. Bem,
Todos nós sabemos que o ciclo anual tem 365 dias e aproximadamente 6 horas, as quais são acrescidas a cada ano, que é o nosso mês de fevereiro, o que nos permite uma série de opções coordenadas fundamentais. E aí nós temos, dentro desse ciclo anual, nós temos os segundos, que são os ciclos menores, os minutos, as horas, os dias e os meses. E chegamos a 2022. Vamos chegar daqui a 3 dias, a 1º de janeiro de 2022. Estamos aqui todos encarnados, reencarnados no nosso planeta Terra. E qual a mensagem que a gente pode trazer para nós? Porque quando eu estou falando, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Estamos falando para nós, para que a gente melhore, para que a gente chegue a esse lugar, a essa perfeição que Jesus preconizava, ou que exemplificava. Bem, essas foram as nossas reflexões, porque isso é o mais importante, que é o nosso tempo. Como o nosso tempo interior vai se relacionar com esse tempo cronológico. Uma das leis que rege a nossa doutrina espírita é a lei de progresso. Ou seja, nós somos progressistas. Os espíritos nos informam textualmente que nós não retrogradamos, não retrocedemos, que já é muito bom, não é? Mas podemos estacionar, podemos nos paralisar. Essa paralisia, ela vai ocorrer tanto em nossas vidas pessoais, é um fenômeno que pode acontecer nas nossas vidas pessoais, como também na história humana, aparentando um possível retrocesso. E nós já vivenciamos isso na nossa história. Na Idade das Trevas, né, que é atribuída à Idade Média, parecia que a gente tinha... não é à toa que se chama, né, Idade das Trevas, porque parecia que a humanidade tinha retrogradado. E é incrível, porque a gente ficou tão truculento depois dessa mensagem maravilhosa de Jesus, que dividiu a história em antes e depois de Cristo. E a gente fica se perguntando como isso pode ter acontecido. Como é que depois de ter vindo um ser tão maravilhoso, que veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar a não julgar, por que nós não o entendemos? Por que nós não transformamos o nosso planeta nessa possibilidade de fraternidade, que era justamente a mensagem, é justamente a boa nova, o Evangelho? E eu, modestamente, tenho um palpite. E eu peço permissão para compartilhar com vocês. E eu acho que tem a ver com o que nós estamos tentando trabalhar aqui, que é a esperança, que é o nosso Ano Novo. Os judeus daquela época, que na verdade somos nós hoje, né? Eles acreditavam
que um rei os salvaria do jugo dos romanos, porque os judeus estavam submetidos ao jugo dos romanos. E eles esperavam um herói. Inclusive, um dos apóstolos que compunha, né, aquela egrégora que Jesus formou, Judas Iscariotes, ele acreditava nisso. Ele acreditava que Jesus iria revolucionar a terra com a sua presença, com a sua força. E será que foi isso que aconteceu? Evidente que não. Pelo contrário, após a virada histórica que permitiu a prevalência do cristianismo, o homem velho permaneceu em nós. E Jesus foi transformado nesse herói, porque a Idade Média ela era muito religiosa e muito cristã, né? Que digam os mouros, né? Os maias. O cristianismo foi derrubando todas essas civilizações na marra, na força, né? E a nossa felicidade passou a ter por guia unicamente o sacrifício de Jesus na cruz. Sendo muito comum naquela época, e infelizmente até os dias de hoje, para alguns cristãos, a verdade que o nosso amado irmão, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar do fogo do inferno e do pecado original. E que, portanto, a nossa salvação já tinha sido garantida por ele e não por nós. Será que é isso mesmo? Será que nascemos com defeito, já manchados, né, pela caída dos nossos ancestrais, Adão e Eva, no paraíso? E nós precisávamos ser limpos através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi Jesus, em decorrência desse pecado original? O que mostra essa atitude nossa enquanto humanidade? Que o cristianismo ele se estabelece como uma doutrina salvacionista. Temos um Salvador. Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, trazendo uma mensagem de amor, mas também uma mensagem dúbia de acomodação, de que a felicidade não é deste mundo, e realmente a felicidade não é deste mundo, mas ela fica só para o futuro. Ela não é deste mundo por quê? Porque ainda não nos empoderamos, ainda não nos responsabilizamos pela nossa felicidade. Vamos deixar tudo como está. Deus quis assim. Minha avó falava um pouco isso. Deus quis assim, minha filha. E aí proliferavam os mosteiros, os isolamentos, né? Aquele isolamento social daqueles mosteiros, aquela mortificação da carne para domar o instinto, dominar o instinto, o pecado que habita ou habitava em nós, como era a mensagem cristã, né? E pensamos que isso tudo é muito diferente do que nos ensinou Jesus. Porque Jesus foi uma pessoa muito atuante socialmente. Ele conviveu indistintamente com todas as camadas sociais, do publicano, a mulher de má vida,
aceitando a nossa condição humana, a nossa fraqueza, mas sabendo que nós estávamos a caminho. Então, o que ele fez? Ele se miscui no povo. Ele vai falar para quem quisesse ouvir e trazer a boa nova, e trazer o amor, e trazer a fraternidade. Jesus não julgava. Jesus colocava textualmente para todos nós, a cada um segundo a sua obra. A parábola dos talentos, que é maravilhosa no sentido de que cada um de nós está no estágio, cada um de nós dá conta de algumas coisas e outros não dão. E precisamos respeitar isso. O que não podemos é enterrar o nosso talento. Isso não podemos, porque ao enterrar o nosso talento, nós estaremos na paralisia, nós estaremos não retrogradando, mas estaremos estacionários. Isso é muito ruim para nós e para aqueles que convivem conosco, para o planeta. É muito ruim. Por isso é tão importante ter essa transição planetária que os espíritos nos trazem. Porque mostra que aqueles que não querem crescer, que não querem se conhecer, vão ter que aprender a lição de novo, em outro planeta. E deixar que aqueles que querem se conhecer, que querem realmente enfrentar a sua sombra, cheguem a algum lugar. Então, nós falamos sobre esse cristianismo, porque nós somos cristãos, correto? Mas a gente é cristão, mas a gente segue a doutrina espírita. E a gente não tem essa relação do Cristo Salvador, do Cristo que foi pregado na cruz para nos salvar, aquela coisa dolorida, aquela coisa sentida. A gente é muito mais ligado, né, na mensagem que Cristo nos trouxe. Tanto é que não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai tratar justamente do quê? Das nossas melhoras, né, como ser humano, da moral cristã. É isso que importa. Então, uma coisa é certa, a doutrina espírita não é salvacionista. Não vai ser, nunca foi, não será o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, que vai trazer um mundo melhor ou vai nos fazer pessoas melhores. Tudo aconteceu, evidente, foi necessário pela nossa ignorância, pela dureza dos nossos corações. Eu penso que não haveria necessidade de Jesus ter morrido na cruz para nós entendermos e compreendermos a sua mensagem de amor. Mas a cruz virou um símbolo. E um símbolo que, com todo respeito, precisa ser ressignificado. Porque é preciso que a gente entenda que precisamos carregar e dar conta da nossa cruz. Aí sim, aí a cruz faz um sentido. Kardec, ao afirmar que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações e tendências, ele está nos dizendo com todas as letras: temos mais inclinações e mais tendências porque somos ignorantes.
Estamos no começo dessa caminhada. Estamos, nesse momento, adquirindo a nossa consciência. Joana diz que a maior parte de nós dorme. A maior parte de nós nasce, cresce, reproduz, morre e não completa os seus objetivos da encarnação. Agora, trazemos dentro de nós, na nossa consciência profunda, as leis de Deus, a nossa perfeição. Da mesma forma como a natureza vai se revelando para nós, porque, vejam bem, meus irmãos, a tabela periódica sempre existiu. A eletricidade sempre existiu. As ondas, a energia eletromagnética sempre existiu. O que a gente está fazendo? O que a gente sempre fez? O que a ciência faz? Ela revela essas coisas. Nós, em essência, cada um de nós já traz a perfeição dentro de si. O que nós precisamos é nos revelar, é nos autoconhecer, é nos entendermos. E aí sim fazer as nossas escolhas e seguir o nosso caminho, porque nós já nascemos perfeitos, só que nós nascemos inconscientes. Porque essa sansara, essa roda da vida, é para nos tornarmos conscientes. Não é à toa que Joana tem os livros Autodescobrimento, O Ser Consciente. E não é à toa que os espíritos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência, mas não na nossa consciência, pessoa, pessoalidade, personalidade, e sim na nossa consciência profunda enquanto espíritos. Mas não é fácil. Falar é fácil, né? Já dizia um cantor aí, difícil é fazer, eu acho que Marcos Paulo. Não é fácil, porque é mais cômodo para a gente deixar a vida nos levar. Não entrar em contato com as nossas questões internas, que são nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa avareza, nossa ganância. A gente tem medo de se conhecer. Então, a gente cria uma persona e vive representando essa persona. Tudo bem, faz parte, a gente precisa realmente de uma persona cada dia para estar vivo, para estar no mundo, para se relacionar no mundo. Mas é triste quando a gente se identifica com essa persona. Quando a gente não faz o dever de casa da autorreflexão. Da mesma forma, a gente também não quer saber das questões externas. A gente não quer saber de política, não. Nem me fale em política. Não tem nada a ver com isso. A gente não quer saber da desigualdade social, da intolerância religiosa, da intolerância sexual, da intolerância de etnia, da violência doméstica. Não, isso é coisa de marido e mulher, não quer saber. A mulher está apanhando? Não, problema dela. Então, isso aí, a gente não se mete nessas coisas. Né? A gente se acomoda. Não, isso aí foi porque aconteceu, e no futuro vai vir a lei do karma. Eu não tenho nada com isso. É tão melhor a gente não se posicionar perante nós próprios, né? E o nosso próximo. E algumas pessoas dizem, ora, mas Jesus não disse, bem-aventurados mansos e pacíficos? E aí perguntamos, o que é ser manso e ser pacífico? É ser omisso? É não ter opinião? É não lutar por um mundo mais justo e fraterno?
Jesus foi manso e pacífico? Não. Jesus não foi um manso e pacífico. Nesse sentido. Ele foi manso e pacífico, mas tendo a opinião dele, tendo a verdade dele, que era o amor. Tem uma frase atribuída a Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, em que, não sei se vocês conhecem assim, um pouco a Divina Comédia, né? Que ele é levado por Beatriz para conhecer, ele é levado por Virgílio para conhecer o inferno, para conhecer depois o purgatório, e depois Virgílio não consegue ir até o paraíso, e acho que é Beatriz, não lembro o nome dela direito, mas, enfim, ela leva ele até o paraíso. Então, essa comédia é muito festejada, esse livro, Divina Comédia, e eu já vi esqueci agora o nome dele, Divaldo falar que Dante ele teve esse sonho, que foi como ele interpretou essa estrada, né, que faz parte da nossa evolução, né, essa coisa do inferno, do purgatório e do paraíso, né? Mas tem uma frase que é atribuída a Dante que diz assim: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Porque quando a gente não se posiciona como ser humano diante de uma injustiça, estamos sendo injustos também. Estamos do lado da injustiça. E nós estamos vivenciando um tempo de crise no nosso planeta. Vocês não acham? Estamos em plena transição planetária, onde será separado o joio do trigo anunciado por Jesus. Estão vindo à tona o que há de melhor e pior em nossa sociedade. Isso é muito bom. Sabe por quê? Eu escuto várias pessoas dizerem assim: antigamente era tão melhor. Não é verdade. Antigamente, tudo era hipocrisia. Quando a gente vê na internet todo esse trabalho, né? essa sensualidade exacerbada, essas coisas já habitavam a nossa humanidade. Quando a gente assiste essa violência gratuita, essas coisas também já habitavam a nossa humanidade. Só que a gente não tomava contato com essas coisas. Essas coisas já existiam. O que a internet fez foi trazer à luz essa dualidade, que faz parte ainda do nosso planeta. O joio e o trigo. Essa realidade sempre nos habitou e nos habita ainda. E o que é importante é justamente a gente tomar consciência dessa dualidade e a gente se conscientizar de qual Senhor a gente quer seguir. Isso é uma escolha nossa. E, aliás, a escolha é também do outro. A gente fica muito preocupado, como Jesus falou, né? No cisco, no olho do outro, esquece a trave do nosso olho. Jesus sabia disso. Então, que venha a verdade de cada um. Que bom. Que venha, que a gente saiba com quem a gente está lidando, que a gente saiba o que é preciso efetivamente para melhorar e mudar o nosso planeta,
mudar a nossa cidade, mudar a nossa casa espírita. Que bom! Que bom a gente saber que nós não somos santinhos, que às vezes temos uma aparência assim de tão cândidos, né? Mas no fundo somos pessoas que estamos aí lutando para sermos o melhor possível, como Paulo. Paulo nos disse, né? Ao final da vida dele, lutei o bom combate. Bacana isso. Bacana reconhecer que dentro de nós existe essa dualidade, essa luta. Vem o egoísmo e diz uma coisa, e vem a empatia e diz outra. E a gente fica, ai, mas eu dou conta disso, mas não dou, porque a gente não dá conta de tudo. Às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente ainda não é, mas a gente pode ter como meta ser uma pessoa melhor. Reconhecer isso sem nos afundarmos, sem nos deprimirmos. Reconhecer a nossa humanidade, reconhecer a nossa vulnerabilidade. Isso faz com que a gente não aparente para o outro uma coisa que a gente não é. E também, principalmente, para nós mesmos. Tudo é uma questão de reflexão, tudo é uma questão de consciência, de escolha e de responsabilidade diante das nossas escolhas. Jesus não é o nosso Salvador, mas sim o nosso irmão querido, que nos aponta todo dia, a cada dia que a gente acorda nessa vida, encarnados, ele nos aponta um caminho. Por isso ele nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas cada um vai ter que carregar a sua cruz. Cada um vai ter que se burilar. Cada um vai ter que se conhecer. E não vai ser diferente no dia 1º de janeiro de 2022. Quero dizer a vocês. Nós precisamos estabelecer metas, nós precisamos estabelecer propósitos de vida e arcar com as consequências. É assim que a gente vai crescer. Essa é a esperança que eu acho que a nossa casa tem, né? Amor, caridade e esperança. Essa esperança que o grande educador Paulo Freire ele retratou muito bem. Olha o que ele nos diz. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo e melhor todo o bem que estiver ao nosso alcance. O bem que estiver ao nosso alcance. O bem no ano de 2022 precisa ser usado, precisa se mostrar, não por vaidade, mas para ter ressonância no nosso planeta, na nossa cidade, na nossa família. Não podemos ter vergonha de procurarmos ser bons. E eu digo procurarmos porque ainda não somos bons. Tentamos a cada dia, é o que Kardec nos traz, ser melhores. Mas ainda não somos, porque se fôssemos, não estaríamos no mundo de expiação e prova. Já teríamos desencarnado.
assistindo a uma palestra daquele expositor espírita Rossandro, né? Eu achei muito interessante uma coisa que ele trouxe em relação ao bem, porque o bem, ele é tímido. A gente confunde humildade com falta de ousadia, com falta de verdade. Ai, fulano é tão humilde. E às vezes a gente se equivoca muito. Às vezes atrás dessa postura humilde tem uma pessoa extremamente vaidosa na humildade, entre aspas. Então, Rossandro falou o seguinte: por que ele se perguntava, eu achei muito interessante, por que Jesus, tendo os 12 apóstolos, né, para disseminar a Boa Nova, por que Paulo foi tão fundamental para que graçasse o cristianismo no planeta? Porque Paulo era ousado. O Paulo sabia para que ele vinha. Se ele estava a serviço do bem, ele dizia isso com clareza. Havia nos apóstolos, e isso aconteceu, né, logo depois que Jesus morre, né, desencarna, os apóstolos, eles se reúnem no Sinédrio, todos com medo. É preciso que Jesus venha, se materialize e traga o Espírito Santo, que é justamente essa comunicação, a mediunidade que passa a surgir ali entre eles, para lhes dar coragem. E eu concordo com o Rossandro. Queria que vocês pensassem sobre isso. Paulo foi um trabalhador do bem, que botou a cruz dele no ombro, que nem Jesus, e subiu o monte. Ele fez isso com muita força. Ele fez isso com verdade, com alegria. E ele, para mim, ele é um exemplo. Ele é um exemplo dessa vontade, dessa ousadia e dessa força no bem. E era imperfeito, né? Tanto que perseguia Jesus, né? Era imperfeito como nós. E não à toa ele dizia, e eu acho isso lindo: o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Por quê? É essa luta de todo dia que a gente acorda para ser um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Temos muito medo de errar, mas vamos errar muito, muito mesmo. Mas o maior erro que podemos cometer é nos omitir diante da degradação moral que assola o nosso planeta. E quando eu falo de degradação moral, eu não quero falar de moralismo. Não é o fulano que é trans, porque isso não é degradação, isso é moralismo. Quando eu falo em degradação moral, eu estou falando em fraternidade, em empatia, em respeito. Essa degradação moral que a gente tem que parar e pensar. Isso é justo? Isso é justo? Porque a lei não é de justiça, de amor e caridade? Todo dia que a gente levanta, a gente tem que se perguntar. Aliás, isso é justo comigo? É justo que alguém me trate dessa forma? É justo que alguém me humilhe dessa forma?
A justiça, me parece, que é a grande lei de amor desse planeta. A lei, ela é de caridade. Infelizmente, ainda precisamos do assistencialismo, mas é muito importante que a gente tenha consciência disso. Sabe para quê? Para que a gente não perpetue a injustiça e o assistencialismo. O que eu posso fazer efetivamente no ano de 2022 para mudar o planeta, para mudar as relações humanas em volta de mim, em volta do meu bairro, em volta da minha família, em volta do meu centro espírita? Ou vamos dar, vamos dar e perpetuar a pobreza e perpetuar a ignorância. Isso tudo a gente tem que fazer uma reflexão efetiva sobre o que nós escolhemos para nossas vidas. Então, meus irmãos, o que eu tentei trazer para vocês e para mim? Que nesta nossa última reunião de 2021, né, que nós tenhamos condição de nos conhecer mais, de refletirmos mais acerca do propósito de nossas vidas, que a gente tenha mais consciência da nossa finitude, porque a gente fala em morte o tempo todo, mas como é difícil a gente ter consciência efetiva da nossa finitude. Só quando a coisa, o calo aperta no nosso pé, é que a gente vê que a gente falou, mas não vivenciou. Quando a gente perde um filho, quando a gente perde um neto, quando a gente perde um pai, um irmão, aí sim a gente, aí é a nossa prova. Aí a gente percebe o tamanho da nossa fé. E a gente às vezes fica perplexo com a nossa dificuldade. Que nós, né, tenhamos condições nesse ano de 2022 de prestarmos mais atenção a esse chamado de Jesus, né, para fraternidade universal. Que fraternidade a gente realmente deseja para o mundo? Que a gente perceba mais e olhe mais o outro, buscando preservar a sua dignidade humana em todos os sentidos. No sentido material, no sentido emocional, no sentido psicológico. Que a gente respeite as diferenças. Que a gente respeite que o outro seja diferente de nós, de verdade. E que a gente ame aquele próximo e a nós mesmos do jeito que a gente é. Porque eu tenho certeza que se Jesus chegasse hoje no nosso planeta e encontrasse cada um de nós aqui, nesse momento, eu acho que ele ia nos dizer: vem, eu amo você pelo que você é. Eu amo você pelo esforço que você faz a cada dia de ser melhor. Eu amo você pelo seu trabalho no bem. Eu amo você por cuidar dos seus irmãos, por cuidar da pobreza, por cuidar daquelas pessoas que são viciadas, por cuidar do mundo. Que Jesus nos abençoe e que permita que a nossa casa
Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança. Essa esperança de esperançar possa estar alinhada a essa espiritualidade maior, estar alinhada a esse bem que respeita o próximo, que acolhe o próximo e que se acolhe. Muito obrigada a todos e que tenhamos assim uma passagem tranquila, com muita paz no coração e com muita ousadia no bem. É o que nós desejamos para nós mesmos, para todos nós aqui. E muito obrigado por me ouvirem. Graças a Deus.